Bom dia, galerinha, tudo bem? Nono ano, como vai vocês? Estudando bastante? Então, estamos aqui para mais uma aula de matemática hoje, né? Dando continuidade ao nosso estudo no capítulo 3, que a gente estava falando de equações. Então, nós vimos equações incompletas, vimos a diferença de uma equação incompleta para uma equação completa, falamos, né, dos coeficientes A, B e C, aprendemos a reconhecer elas e fazer a resolução de algumas equações incompletas, tá? Na aula de hoje, que é a aula de número 14, né, no dia 4/5/2020, nós temos aqui uma tarefinha para vocês, que vai estar na página 57, exercício 1 e 2 do livro EDB, daquele jeitinho, resolver, né, no caderno, colocando somente a data, a página e depois resolução completa, como deve ser. Então, o que a gente fez? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a equação resolutiva de equações de segundo grau, né? Nós vamos falar dessa forma de resolver equações de qualquer tipo do segundo grau usando uma fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar dessa fórmula de Bhaskara, né? Então, Bhaskara, ele fez uma demonstração para chegar nessa fórmula resolutiva para a equação de segundo grau. Lá no livro de vocês, na página 54, ele vai apresentar para vocês como é que Bhaskara pensou nessa resolução dessa fórmula, ou seja, como que ele pensou em escrever uma fórmula para que toda vez você não precisasse estar desenvolvendo essa fórmula para fazer o cálculo da equação de segundo grau. Então nós estamos aqui na página 54 do seu livro, você pode olhar com calma, né? Caso você queira compreender como que ele fez, você vai ver lá que tem todo o passo a passo, a multiplicação de um lado, faz do outro, tudo aquilo que vocês aprenderam a fazer em equações, ele reproduz aqui para escrever essa fórmula, tá? Então, ele chegou, né, a partir dessa ideia de fórmula de Bhaskara, de escrever essa fórmula, ele resolveu reproduzir ela. Então, ele escreveu a fórmula de Bhaskara dizendo que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a. Então, essa é a conclusão que Bhaskara tem ao fazer aquela demonstração para vocês. Então, ele chegou nessa fórmula. Aí ele percebeu que dava para poder fazer uma simplificação melhor dessa fórmula de segundo grau. O que ele faz? Ele pega essa fórmula, né, e ele chama os elementos internos, ele usa um símbolo matemático, né, nos elementos internos, que é b ao quadrado menos 4ac, e usa um símbolo matemático, que é um triângulozinho, que ele chama de delta, né? Delta é o nosso discriminante, né? Então é um discriminante dessa equação. Então ele chamou isso aqui de discriminante. Lá no seu livro usa essa palavra também, discriminante, na página 54. Então ele falou que o nosso discriminante pode ser calculado por b ao quadrado menos 4ac. Então eu coloquei aqui embaixo, só para chamar a atenção de vocês, a gente chama esse discriminante de delta. Né? O delta, ele sendo b ao quadrado menos 4ac, ele vai nos facilitar a compreensão de como resolver essa equação, ou seja, facilita o nosso passo a passo. Então, partindo desse princípio, eu quero fazer a introdução desse conteúdo com exemplos, resolvendo exemplos para vocês. Então, nós vamos fazer aqui pelo menos 3 exemplos diferentes para que a gente possa compreender direito essa situação. Então, o primeiro exemplo eu coloquei aqui no quadro para vocês. Vamos resolver a equação x ao quadrado mais 4x menos 5 igual a 0. Lembrando que o primeiro passo que a gente vai ter que aprender ou relembrar ou ter bem claro na nossa mente é que a gente precisa identificar esse coeficiente, porque eles são importantes na fórmula. Quem são os coeficientes mesmo? Valor de A, de B e de C, tá? Então vamos pegar e escrever aqui do ladinho esses coeficientes A, B e C para essa equação. Então nós temos aqui o valor de A. O valor de A é sempre que acompanha o x ao quadrado. Nesse caso, o meu valor de A vale 1, né? Porque não aparece valor nenhum, então o coeficiente dele é sempre 1. Aí no valor B é sempre o valor que acompanha o valor x. Então nesse caso, o meu B vale 4. E o meu valor C é o termo independente, menos 5. Lembrando que quando se tira o valor de A, B e C, é importante também tirar o sinal junto, tá, gente? Então, partindo disso, nós vamos fazer o quê? Primeiro vamos calcular o discriminante de Bhaskara, que é o delta. Então, delta é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, eu tenho aqui que o meu delta é nada mais que o b ao quadrado. Quem é o meu b aqui nessa forma? Então, nós achamos lá na equação, b é o 4. Então, 4 ao quadrado
menos 4 da fórmula, que ele vai mostrar lá para vocês no desenvolvimento como é que se chegou nesse 4, que eu falei para vocês da página 54. Vocês vão poder olhar lá com cuidado, né? Se alguém tiver algum comentário, quiser falar a respeito disso, pode chamar lá no nosso meio de comunicação e a gente vai falar sobre isso, tá? E em outro momento, se quiser, a gente faz a demonstração para vocês também. Então, eu estou fazendo isso porque é o que vocês mais vão utilizar na resolução da equação de segundo grau. Então, 4 da fórmula vezes o A, o meu A vale 1, então é 4 vezes 1, e depois o meu C vale menos 5, então vezes menos 5. Aí delta é igual. Só lembrando que nós temos aqui, ó, nada mais é que uma expressão numérica, né? Somente números. Lembrando que na expressão numérica nós temos que resolver primeiro as multiplicações, né? Tem aluno que faz o resultado desse menos esse e vai dar errado. Então nós temos que pensar nessa condição. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que vai dar 16, né? Aí eu vou ter menos 4 vezes 1 dá menos 4 vezes menos 5, que vai dar mais 20, né? Que é 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Menos com menos vai dar mais. Então eu tenho que o meu delta é igual a 36. Delta deu 36. Vocês perceberam que o professor colocou aqui 3 condições para a delta, né? Porque essas 3 condições é que vai me ajudar a dizer se eu preciso continuar resolvendo ou não essa equação de segundo grau. Por isso a importância do delta. Então, nesse caso, delta deu 36 e eu tenho 3 condições. Eu tenho uma que é delta maior que zero, delta igual a zero e delta menor que zero. Por isso, eu vou observar qual delas eu vou ter. Como delta é maior que zero, eu vou ter 2 raízes reais e diferentes. Porque a resolução de uma equação de segundo grau, ela vai te dar sempre 2 raízes, porque é uma equação de segundo grau. Então, ela tem 2 resoluções. Nesse caso, delta maior que zero, então eu sei que vou ter 2 raízes reais diferentes. Mas, professor, como é que eu calculo essas 2 raízes reais diferentes? Nós calculamos o delta, né? Então, a fórmula geral seria essa. Do delta eu calculei agora, então eu vou partir para essa fórmula aqui. Para x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. E aí, após essa fórmula, para achar as 2 raízes, eu vou ter a raiz x1 e a raiz x2, que a gente também vai estar vendo aqui agora. Então, eu vou ter lá x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, eu vou ter que x é igual a menos b. Então, o meu b estava 4. Então, vai ser menos 4. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Meu delta foi encontrado aqui para a gente. O nosso delta vale 36. Então, raiz quadrada de 36 sobre 2 vezes o valor que A. Então, nesse caso, o valor de A é 1. Então, eu vou ter x é igual a menos 4, mais ou menos raiz de 36, a gente já sabe que é 6, sobre 2 vezes 1, que é 2. Chegamos num valor x igual a menos 4, mais ou menos 6 sobre 2. E como eu disse para vocês, nós precisamos achar as raízes, né? Então tem a raiz x1 e x2. Por conta do sinal mais ou menos, então já tem 2 raízes, então uma vai ser positiva e outro sinal vai ser calculado com negativo. Então partindo daqui, eu vou fazer aqui do ladinho, eu vou fazer a x1. Tá? A gente vai chamar de primeira raiz, x, uma linha, x1, como vocês quiserem, tá? Eu vou colocar um umzinho aqui embaixo para lembrar que é a primeira raiz. Se quiser, pode colocar um sinalzinho em cima também, que vai te lembrar que é a primeira raiz. Então, o meu x1, para calcular ele, eu vou usar o valor aqui positivo. Então, eu vou pegar x1 é menos b, mais raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o valor de A. Então, o meu x1 é igual a menos 4, né, que nós já vimos lá, mais a raiz de delta, que a gente já achou que é 6. Então, ó, mais 6 sobre 2 vezes 1, que é 2, né? No caso, 2 vezes 1. Então, o meu x1 é igual a menos 4 mais 6 vai dar 2 positivo, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, eu posso dizer que o meu x1, isso implica dizer que o meu x1, né, ou x uma linha, como quiser, é igual a 1. Por quê? 2 dividido por 2 dá 1, então implica dizer que meu x uma linha vale 1. Vou fazer o x2 com a canetinha preta, que é x duas linhas, que é a segunda resposta. Então, x duas linhas é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de A.
Então, x duas linhas, ou x2, né? Vou colocar o 2 que eu comecei com lá. Então, x2 é igual a menos 4, menos, por que menos? Porque nós já usamos o mais. Então, nós vamos ter que usar o menos aqui na segunda. Então, menos a raiz quadrada de delta, que é 6, sobre 2 vezes o a, que é 1. 2 vezes 1. Então, eu vou ter o x2, x duas linhas, resposta 2, menos 4 com menos 6 vai dar menos 10, menos 10, opa, está aparecendo um 6, menos 10, dividido por 2 vezes 1, que é 2, então isso implica dizer que meu x2 é igual a menos 5. Então eu tenho aqui a x1 e x2, que são a solução das raízes. Então são as raízes. x1 vale 1 e x2 vale menos 5. Então a minha solução, né, no caso, a solução é menos 5, vou colocar só por ordem de grandeza, tá? Vou colocar o menos 5, que é o primeiro, que é o valor menor, e o valor 1, que é o segundo valor maior. Então aqui está só por ordem de grandeza mesmo. Como o menos 5 é menor que 1, então eu coloquei na ordem de grandeza. A solução dessa raiz, dessa equação é menos 5 e 1. Tá? Aí nós encontramos a solução da nossa equação do segundo grau. Então, observando aqui, né, primeiro, o que o professor fez? Ele identificou o valor de A, B e C, que é o que vocês precisam fazer. Depois, qual é o segundo passo? Calcular o valor de delta, porque o valor de delta vai me dar as condições que eu já falei aqui para vocês aqui do lado. Né? Então, calculei o valor do delta, percebi que o valor deu 36. E 36 vai estar na primeira condição, onde o delta é maior que zero. Se delta é maior que zero, duas raízes reais diferentes, foi o que nós fizemos. Percebemos que precisava continuar calculando, porque essa equação ia nos apresentar duas raízes diferentes. Fiz o cálculo, achei a raiz x1 e a raiz x2. Então a minha solução dessa equação é menos 5 e 1. Tá? Não se preocupem que vocês também vão ter o cálculo feito no livro de vocês. Tá? Esse exemplo também tem lá, mas a gente está desenvolvendo aqui para vocês poderem entender melhor. Partindo desse princípio, vamos fazer um segundo exemplo, ok? Vou apagar porque eu preciso do espaço. Como meu quadro é pequeno, não tem espaço para muito. Então vamos aqui para um segundo exemplo. Gente, lembre-se que a equação de Bhaskara, ela não serve só para resolver a equação completa, ela resolve qualquer equação, completa, incompleta, tá? É para todo tipo de equação. Opa, desculpa falando de costas de vocês. Número 2, vamos lá para o exemplo 2. O exemplo 2 eu vou ter x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 0. Então, ó, lembrando que, nesse caso, a gente vai fazer o quê? Identificar primeiro os coeficientes A, B e C. Então, vamos calcular aqui, ou identificar os nossos coeficientes. Vou pegar aqui do ladinho. O valor de A, que eu vou precisar, o valor de B e o valor de C. Nesse caso, o valor de A vale 1, né? Não tem nenhum coeficiente, não tem nenhum número na frente. Esse 2 aqui é do exemplo, né? Exemplo 2. Vou até mudar ele daqui de lugar, para vocês não se confundirem, tá? Então aqui é o exemplo 2. Exemplo 2. Então eu tenho lá o valor de A, né? Que é 1, o valor de B, que vale menos 6. É importante lembrar que B é o que acompanha o X, né? E tem que pegar o seu valor com sinal. E o valor de C, como ele é positivo, né? Nesse caso, nosso C vale 9. Feito isso, o primeiro passo já fiz, eu vou para o segundo. O segundo passo, o que é? Calcular o nosso discriminante, o nosso delta, né? Então, o nosso discriminante delta eu vou calcular agora. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aí eu vou ter que delta é igual b ao quadrado. Nesse caso, meu b vale menos 6, vou colocar entre parênteses, porque é um número negativo elevado ao quadrado, tá? Então, como meu b está negativo, eu vou pôr ele em parênteses, porque o sinal também está elevado ao quadrado. Aí, menos 4 vezes o meu A, que vale 1, e o meu C, que vale 9. Então, eu vou ter delta é igual menos 6 ao quadrado vai dar 36, que é menos 6 vezes menos 6, que vai dar 36 positivo. Aí, menos 4 vezes 1 vezes 9. 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Então, delta é igual a 0. Nesse caso, eu encontrei o valor de delta. Percebi que delta é igual a 0. Então, ó, como já foi dito,
discriminantes importantes para identificar se eu vou precisar continuar fazendo ou não, né? Nesse caso, meu delta é igual a zero, nós estamos aqui no segundo caso, né? Porque se o segundo caso delta é igual a zero, eu sei que vai ter uma raiz real ou duas raízes iguais. Eu vou mostrar para vocês essa questão de ser uma ou duas, porque elas são as mesmas raízes, então a gente coloca só para vocês identificarem. Então delta é igual a zero, nesse caso eu posso continuar, porque ele precisa que continue para achar essas raízes. Então, feito isso, vamos para calcular o valor de x. Vamos lá. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, nesse caso delta é zero, né? Vamos colocar a formulazinha delta sobre 2 vezes o valor de a. Então eu vou ter que x é igual a menos b, nesse caso meu b vale menos 6, então é menos 6, né? Porque o sinal do menos do b que está aqui, né? E o sinal do menos 6 porque o 6 é negativo. Aí mais ou menos raiz quadrada de delta que é zero sobre 2 vezes o valor de a. Então nesse caso meu a é 1, vamos substituir, né? Eu estou substituindo, então 2 vezes 1. Então partindo disso eu vou ter x é igual, menos com menos é mais, então 6, mais ou menos raiz quadrada de zero, sabemos que é zero, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, ó, lembrando disso, vamos lá para cima, calcular o nosso x1. x1, ou x uma linha, é igual a menos b, né? Mais ou menos, mais raiz de delta, já que estou calculando só o x1, x uma linha, vezes 2, que é o valor dado aqui. Então, x1, vou substituir direto, então, tá? x1 é igual, já tenho o valor x, né? Nesse caso, meu x está aqui. Então, meu x1 é menos b, então eu vou ter lá o 6, né? Mais raiz quadrada de delta, nesse caso meu delta é zero, sobre 2. Então eu vou ter x1 é igual a 6 mais 0 é 6, dividido por 2 é igual a 3. Significa dizer que o meu x1 é igual a 3. Então achei o valor x1. Vou fazer a mesma coisa para o x2. x2, ó, vamos lá. x2 é igual, vou pegar o mesmo jeito, ó, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, delta é meio feio, sobre 2 vezes o valor de a. Então eu já sei que o x2 é igual a 6, né? Eu vou partir desse princípio aqui, 6 menos 0, que é o valor de delta, sobre 2. Então x2 é igual a 6, menos 0 é 6, dividido por 2. Isso quer dizer que meu x2 é igual a 3. Então percebe-se que, ó, o seu x1 é igual ao seu x2. Seu x1 é igual ao seu x2. Então por isso que a gente falou aqui, ó, por isso que eu comentei com vocês, que ele pode dizer que eu tenho duas raízes iguais ou apenas uma raiz, tá? Então nesse caso vai acontecer toda vez que seu delta for igual a zero. Então quem é a solução aqui? Se você escrever 3 e 3, não há problema nenhum. Mas se escrever somente o 3, não há também nenhum problema, porque eu estou falando que delta é igual a zero. Se delta é igual a zero, ele vai ter duas raízes reais iguais. Nesse caso, então aqui as duas raízes que eu posso escrever em uma só. Também dizer que é uma raiz somente. Tá ok? Se elas são iguais, é a mesma. Então nós temos aqui um segundo exemplo, onde a gente calcula o valor de delta. Dá uma olhadinha, vamos analisar, né, que o professor está mostrando no segundo exemplo, onde x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. Primeiro passo, lembrando, tirando o valor de a, b e c, que é fundamental que façamos isso. Aí depois calculamos o valor de delta, que a gente nunca vai poder esquecer, né, a formulazinha de delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Depois de calcular a formulazinha de delta, né, que é o nosso discriminante, percebendo se ele é maior, menor ou igual a zero. Nesse caso, nós já vimos uma maior, estamos vendo agora uma igual a zero, né? Então, nesse caso, fiz isso, percebi que vai ter raiz, então eu preciso calcular o valor de x. Aí eu vou lá na equação, né, onde eu mostrei para vocês, vou calcular o meu x. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. Substitui os valores que eu encontrei na equação. Encontrei o valor para x, falei que x é
6 mais ou menos 0. Aí eu calculei o x1. Já sei que aqui no lugar de b é 6, né, que eu já coloquei, mais ou menos mais raiz de delta, que é o x1 é positivo, sobre 2. Que eu estou fazendo com a soma. Ah, professor, se eu fizer com subtração e depois com a soma, não muda absolutamente nada, tá? Só vai mudar a ordem, mas o resultado vão ser o mesmo. Então eu encontrei aqui esses valores e determinei o x1 e o x2, percebi que aqui o x1 e o x2 são iguais. Por que são iguais? Porque meu delta é 0. Se delta é 0, só vai ter uma raiz a duas iguais, tá? Tudo bem, gente, até aí? Segundo exemplo, está claro para todo mundo? Se não tiver, façam anotações para a gente poder auxiliar vocês também. Vamos fazer um terceiro exemplo, tá? Vamos concluir o nosso estudo de hoje com o exemplo 3. Então eu estou apagando aqui do lado para que vocês possam acompanhar quando eu falo do discriminante do lado pequeno aqui do quadro. No caso, do lado menor aqui do quadro, né? Como o nosso quadro não é tão espaçoso, a gente tem aqui o valor anotado para vocês observarem. Então esse é o nosso exemplo 3. O nosso exemplo 3, eu vou colocar aqui uma equação. X ao quadrado mais 4x mais 6 igual a 0. Então vamos fazer mais rapidinho, já está claro para todo mundo? Então vamos embora, vamos lá. Pegando primeiro o valor de A, B e C. A, B e C dessa equação. Fazendo isso, achamos o valor de A, não tem nada na frente, x ao quadrado, então meu A vale 1. Valor de B, B é positivo, então vale 4. Valor de C, C é positivo, vale 6. Feito isso, onde que nós vamos? No delta, né? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então delta é igual a B ao quadrado. No caso, meu B vale 4. 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Calculando delta, delta é igual a 4 ao quadrado 16 menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Então 16 menos 24, delta vai dar menos 8. Né? Delta é menos 8, se delta é menor que 0, então menos 8, não tem raiz, tá? Então aqui eu não vou ter raiz, eu não preciso calcular isso. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, como delta é menor do que 8, ele não tem raiz. Por quê? Vocês vão ter x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Então eu vou ter x é igual a menos 4, mais ou menos raiz quadrada de menos 8, dividido por 2 vezes 1. Então eu vou ter que x é igual a menos 4, mais ou menos raiz quadrada de menos 8 sobre 2. Percebemos que não existe, não existe raiz quadrada de número negativo. Então nós vimos isso lá no capítulo de radicais, né? Então não existe raiz quadrada de número negativo. Então aqui, como é menos 8, toda vez que seu delta for menor que 0, então nós não precisamos fazer o cálculo do x1 e x2, porque não vai existir, porque a gente não tem raiz para números negativos, ok? Gente, aqui nós vamos parando a nossa aula de hoje, né? Esses 3 exemplos, eu espero que vocês tenham compreendido direitinho os 3 exemplos, né? Lembrando que tem uma tarefinha para vocês praticarem, exercício 1 e 2 da página 57, no caderno, colocando data, resolução completa, tá? E não esqueçam de relembrar a fórmula de Bhaskara, né? Dá uma olhadinha lá. Então, menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2 vezes a. Lembrando que o nosso delta é b ao quadrado menos 4ac, né? Tá bem marcado para vocês. Lembrando do delta maior que 0, delta igual a 0 e delta menor que 0. Se ele é maior que 0, 2 raízes reais diferentes. Se ele é igual a 0, uma raiz real ou 2 raízes iguais, que é o segundo exemplo que a gente fez. Menor que 0 não tem raiz. Então, fazendo isso, eu vou ter que x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, e encontramos x1 e x2, tá bom? Um abraço para vocês, bom estudo, e na próxima aula a gente faz a resolução das questões.